Eu acho que... Aí, pronto. Bom, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui para a segunda semana do cavalo. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai começar o nosso segundo dia com o médico veterinário Mário Duarte, formado pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Ele tem mestrado pela Unesp de Botucatu. É residência, Rodrigo. Residência pela Unesp de Botucatu. E muitos devem estar se perguntando, né? Por que não um agrônomo para falar dessa parte, né? O Mário é uma pessoa que trabalha com cavalos aí sua vida inteira, principalmente nessa área de manejo, de sempre teve área central, então está ali todos os dias, né, no manejo desses animais, então tem muita capacidade para falar disso, claro que trabalha em parceria com agrônomos também, mas o Mário é um cara que faz essa parceria, né, do cavalo com a forrageira. Tem um ditado aí com cavalos, que o pessoal fala no hoof, no horse, né, sem casco não tem cavalo, mas eu acho que tem o no pasture, no horse também, né, sem capim, sem pasto não tem cavalo. Então, não tem como ter uma criação, não tem como ter um cavalo atleta, é um animal herbívoro, isso é o pilar de qualquer criação, de qualquer cavalo, né? E a gente sabe das nossas condições de Brasil, né, de pastos degradados, de pastos inadequados para cavalo. Então, o Mário está aqui para passar toda a experiência de campo dele aí nessa área. Mário, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, e eu jogo a palavra para você. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, eu gostaria muito de te agradecer pelo convite que você me fez aí em nome da SECAB, né, da Semana do Cavalo da Universidade de Brasília. Realmente um prazer. Admiro muito o trabalho que você faz lá na área de reprodução. Eu também sou conhecido aí por atuar na área de reprodução, mas a gente sabe que só tem reprodução se tiver comida. Não tem outra maneira, né? É estranho, né, um veterinário falar de pastagem, mas, na verdade, no Brasil, ninguém assumiu as pastagens dos cavalos, né? Existem muito poucos agrônomos que se especializaram nessa área, e eu, por exemplo, sempre usei consultoria agronômica, mas eu percebo que é o seguinte, associado, claro, ao cuidado com o capim, tem que ter o manejo, né? E ninguém melhor do que quem trabalha com os cavalos diariamente para poder fazer esse manejo da melhor maneira possível. Eu gostaria muito de apresentar uma empresa que eu faço parte, chamada All Horses, é uma empresa de consultoria. Nós damos consultoria principalmente na área nutricional, para aras, centros equestres, hípicas, manejes, e o que a gente tem observado hoje é que tem muita gente aí com dificuldade na nutrição dos cavalos. Eu sou sócio do Ricardo Moraes, é um profissional de primeiríssima qualidade, ficou diante de uma grande empresa aí durante pelo menos 10 anos, sabe tudo de mineral, sabe tudo de manejo, de nutrição, excelente nutricionista, e nós trabalhamos juntos. Então, eu gostaria de começar. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu não sou professor, não estou ligado a nenhuma universidade. Eu faço o meu mestrado na área de biotecnologia e biomonitoramento da Universidade Federal de São Carlos, mas eu não tenho nenhuma outra ligação à universidade. Eu não sou professor, então, desde já, eu peço desculpas por não ter uma didática que talvez vocês merecem, tá legal? Então, eu vou tentar não ser muito tradicionalista, de ficar fazendo aquelas introduções, vantagens, desvantagens, vamos direto ao assunto. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o cavalo ele tem algumas peculiaridades. Quem trabalha com cavalo sabe o quanto o cavalo ele é exigente, quanto que o comportamento dele é diferente de outras espécies. Né? O cavalo usa muito bem os lábios, usa muito bem a língua, usa muito bem os dentes. O cavalo tem dente em cima, dente embaixo, tem muita facilidade de apreensão, então ele tem um comportamento um pouquinho diferente. O que é interessante saber? Que o cavalo passa 70% do tempo dele pastoreando, né? Comendo. Ele também, ele caminha, ele passa a maior parte desse tempo também caminhando.
E ele é seletivo. Ele escolhe muito bem o que ele vai comer. E o cavalo tem uma particularidade, que eu sempre digo que o cavalo, ele gosta daquilo que ele conhece. O que ele desconhece, ele costuma não aceitar. A gente diz que ele não gosta, na verdade, não é que ele não gosta, ele não aceita. Tá? Então, vamos olhar para esse gráfico aqui agora. Esse gráfico quem me emprestou foi o Ricardo, que ele diz assim: quando livre, os cavalos não têm horários para realizações de atividades diárias. Eles dão prioridade para permanecer em grupo, em um lugar seguro e confortável, onde passam a maior parte do tempo se alimentando. Né? Segundo o Beer, 2004, os cavalos distribuem as horas do dia para a realização de diversas atividades, como demonstrado aí na figura 9, onde a gente vê que 67% do tempo ele usa se alimentando, 17% ele usa para ócio, né, ou descansando. Ele interage muito, a gente precisa lembrar dessa interação social do cavalo, né? E ele passa muito pouco tempo dormindo. O cavalo, normalmente, ele dorme em pé, se ele se sentir seguro, ele deita, mas normalmente ele chega a dormir em pé. Aqui eu botei duas situações. Na realidade, o cavalo, ele gosta de campos abertos, sem barreiras, né? Ele gosta de pastorear em pastagens baixas. E ele gosta de pastorear caminhando. Isso por quê? Porque ele é preso. Então, a foto da direita é uma foto linda, né? Uma foto linda, só que não é uma foto real. O cavalo, ele não gosta de colocar a cabeça no meio da vegetação e não observar o que acontece em volta. Então, não é o tipo de pastagem que o cavalo gosta. Essa, a da direita, né? Essa aqui é uma foto linda, vamos dizer assim. Essa não é a realidade dos cavalos. Nós temos que lembrar que o principal mecanismo de defesa dos cavalos é a fuga. Tá? Então, temos que levar isso em consideração na hora de pensarmos no manejo. Eu tentei imaginar o que é que seria um pasto ideal para os cavalos. E a primeira coisa que me vem à cabeça, ele precisa ser palatável. Quando a gente diz palatável, o cavalo precisa aceitar, tem que ter boa aceitabilidade. Ele também não pode ter problemas, ele não pode ter o que nós chamamos de fatores antinutricionais. Vocês vão ver mais para frente o que eu quero dizer com isso. O crescimento precisa ser agressivo para o capim poder ter capacidade de competir com outras plantas. A exigência em fertilidade, de preferência que ele tenha baixa exigência, porque a maioria do solo brasileiro, principalmente solo de cerrado, é muito pobre. Então, nossos solos são ácidos, são muito pouco férteis comparado, por exemplo, aos solos europeus. O capim precisa ser rasteiro. Por quê? Justamente por causa desse comportamento do cavalo, que é esse comportamento de pastorear baixo. Se ele precisar sair correndo, ele conseguir sair correndo, ele é a maneira que ele usa para se defender. Então, uma das coisas importantes é o capim ser rasteiro. Ser resistente aos desafios climáticos. Nós estamos passando agora por um momento dificílimo, né? Nós já entramos na primavera, mas nós estamos numa situação extremamente difícil. Nós não temos chuva, nós tivemos um inverno quente, que é terrível para o capim, e, de maneira geral, nós não temos pasto. Essa é a realidade desse momento. Outra coisa que nós gostaríamos muito é que esses pastos se multiplicassem por sementes e que elas fossem baratas. Também vocês vão observar que pastagens adequadas para cavalo não se multiplicam por sementes. A capacidade de suporte é importante porque cada vez mais as propriedades estão menores, as pessoas querem ter os cavalos mais perto de si, então essas propriedades geralmente estão próximas à cidade, onde as terras são mais caras, então a tendência é que a gente use uma pressão de pastoreio maior, nós colocamos muito mais animais por área. E o último item que eu pus, é o aspecto nutritivo. Tá? O cavalo, por incrível que pareça, ele tem uma capacidade muito boa de gestão, ele converte muito bem. Então, na minha opinião, seria aí o último item que eu colocaria. Nós vamos ter que falar das gramíneas tropicais, porque a maioria do Brasil, ele está localizado acima dos trópicos. Né? Eu estou exatamente em cima do trópico agora, do trópico de Capricórnio, e o meu área está um pouquinho mais ao sul. Mesmo assim, meus pastos têm comportamento de pastos tropicais. As gramíneas de inverno, eu não vou falar, porque é um privilégio quem as tem. Quem tem gramínea de inverno tem muito pouco problema comparado ao nosso.
Então, eu vou dedicar às gramíneas tropicais. Eu vou começar aqui pelos Panicum. Uma gramínea muito conhecida, nossa, por ser muito produtiva, né? E a gente ouve vários nomes, né? Vários nomes. O mais famoso, sem dúvida, é o colonial, né? Foi o primeiro, né? A base. O colonial é que deu, vamos dizer, é o que melhor representa, maior representante, talvez, aí desse gênero, né? Que é o Panicum máximo. E depois houve melhoramentos. Toda vez que a gente vê esse BRS aí, é um melhoramento feito pela Embrapa, né? Mas, por exemplo, também houve muita busca de sementes na África, da onde vieram capins, por exemplo, do mesmo gênero de espécie, por exemplo, Mombasa, Maasai, Tanzânia, são todos capins africanos, extremamente produtivos, extremamente eficientes para a pecuária, mas vocês vão ver que para os cavalos não é muito bacana, tá? O que tem que chama mais atenção nos Panicum é a incrível capacidade de produzir massa. Tem um Tanzânia, isso é uma publicação científica, eu procurei nas minhas coisas, não encontrei, mas eu lembro de cabeça. Um Tanzânia, em condições ideais, ele chega a produzir 26 toneladas de matéria seca. Esqueci de escrever aqui, tá? Não é matéria verde, matéria seca. Por hectare, não tem esse acento agudo aqui, por ano, tá? Então, numa condição ideal, um Tanzânia é capaz de produzir 26 toneladas por hectare ano. Se a gente fizer numa hipótese de um cavalo de 500 quilos, comendo 2% do peso vivo dele, isso quer dizer 10 quilos de matéria seca. É o suficiente para um cavalo se manter. Um cavalo comendo 10 quilos de matéria seca. Se nós imaginarmos 26 toneladas e dividimos por 10, 1 hectare é capaz de manter uma cabeça, quer dizer, de um cavalo de 500 quilos, não uma cabeça, um cavalo de 500 quilos, durante 7 anos. Tá? É impressionante a capacidade, vamos dizer, de produção de matéria seca. Isso chama muita atenção, tá? É uma enorme qualidade, funciona muito bem para os bovinos. Depois vocês vão entender por que é difícil com os cavalos. Aqui nós temos um outro caso, das braquiárias. Então, vamos dizer assim, a maioria do país, ele é dominado pelas braquiárias, né? E às vezes a gente não chama de braquiária, muitas vezes a gente chama de, sei lá, marandu, às vezes chamamos de brisanta, de brisantão, mas no fundo são braquiárias, né? Botei aqui as mais comuns, né, que a gente mais encontra por aí. A brisanta talvez seja um fenômeno também para a produção de carne, né, no Brasil Central. Existem várias cultivares, variedades. Eu não sei, eu não sou agrônomo, né? Então, mas vários tipos aí de braquiárias, tá? Tem a umidícola também, que é mais comum, que a gente conhece bem. Para nós aqui no estado de São Paulo, nós conhecemos bem a decumbens e a umidícola. A umidícola vai bem em baixada, umidade, região úmida. Então, é muito comum o pessoal soltar a tropa ali na beira de um rio, alguma coisa onde ele encontra a braquiária umidícola. Ela também é conhecida como dictioneura. Tem alguns probleminhas também, a gente vai falar, que é o seguinte. Eu gostaria muito que vocês me desculpassem pela qualidade do slide, é que esse slide é uma foto de uma apresentação da professora Raquel Moura, lá da Federal de Lavras, onde ela apresentou esse slide. Eu achei muito interessante e fiz uma foto, e estou usando o slide, então, da professora Raquel. O que importa num capim, isso vocês nunca podem esquecer, é a relação de cálcio oxalato. Oxalato são sais e ésteres do ácido oxálico, ok? Ele pode se combinar com potássio, sódio, com cálcio. Para nós interessa o oxalato de cálcio, que é a molécula estável, insolúvel, que o animal que vai quelar o cálcio, que vai roubar o cálcio da dieta, e esse cálcio vai ser perdido pelas fezes. Toda vez que nós temos relações abaixo de 0,5, se for abaixo desse valor, o capim não se presta ao consumo pelos cavalos. Então, aqui nesse slide, nós temos como exemplo, né, a umidícola, búfalo, aruana, napier, Tanzânia, né? Esses capins, ele tem uma relação cálcio-oxalato
abaixo de meio, de 0,5. Isso aí quer dizer o seguinte, que como tem pouco, ele tem muito oxalato, a gente pode ver que eles têm altos teores de oxalato, esse oxalato se combina com o cálcio, forma uma molécula, então, insolúvel de oxalato de cálcio, e ele vai perder pelas fezes o cálcio que ele recebeu na dieta. Então, você pode ficar dando cálcio para o cavalo, o cálcio fica combinando com o oxalato e fica perdendo pelas fezes. Isso não acontece, por exemplo, com alguns capins que são consagrados aí no uso para cavalo, no caso do capim gordura, né, o caso do post-cross, alfafa, gigs, as estrelas, né? A exceção que nós temos aqui é o Maasai, tá legal? É uma exceção, ele é um pânico máximo, extremamente produtivo, mas a gente fala dele também daqui a pouco, tá? Importante, esse slide é o slide mais importante dessa apresentação. Eu, só para enriquecer, eu acrescentei também alguns dados. Por exemplo, o pior deles é a cetária, tá? Cetária casungula, na minha região aqui é muito comum, as margens da rodovia. É muito comum o pessoal cortar a cetária para oferecer para os cavalos. E a cetária é a que tem uma das piores relações oxalato, cálcio, que eu conheço. Tá? Ela só perde para o colonial. Cadê o colonial? Aqui, o colonial. O colonial também, horrível, tá? Horrível. O Transvala é engraçado, me surpreende, porque Transvala é um pasto aceitável para os cavalos. Eu substituí os meus pastos de Transvala, na verdade, porque eles eram suscetíveis aos venenos para matar a braquiária. Ele matava o Transvala, então a braquiária tomou conta, eu tirei o Transvala e botei o Sínodo. Então, é só para ilustrar mais um pouquinho, que a cetária, então, ela tem valores extremamente altos de oxalato. O oxalato, então, lembrando, quela o cálcio, ok? Quela o cálcio, e esse cálcio é perdido pelas fezes. Então, o animal vai sofrer de um problema em função dessa perda de cálcio. Por outro lado, nós temos os capins que a gente mais usa, e a relação cálcio-fósforo deles são bem boas. Uma exceção é o post-cross, ok? Uma exceção é o post-cross, que ele tem, o certo, ele tem um pouco mais de cálcio do que de fósforo, mas não inviabiliza. Aqui eu pus a foto de um cavalo, isso aqui é uma foto que eu tirei num trabalho, foi publicado pelo Glauco, lá de Assis. O Glauco é um veterinário extremamente competente de equinos, fez um trabalho lindo aí, falando de cálcio e fósforo nos equinos, e que chama atenção aqui, a gente observa uma distensão na cara do cavalo. Isso aqui é um sintoma de que esse animal sofreu uma descalcificação. Ele perdeu cálcio e o organismo substituiu por tecido fibroso. Essa é uma patologia conhecida como hiperparatireoidismo secundário nutricional, ok? Ela não é tão incomum, tá? Não é tão incomum, não. Então, cavalos que passam em braquiária, em cetária, em pânico, se eles receberem só esse tipo de alimento, ou, por exemplo, só recebe milho, ou só recebe aveia, eles têm uma tendência a faltar o cálcio. No caso da aveia e do milho, é o excesso de fósforo, tá? Então, o excesso de fósforo, ele é desbalanceado em relação ao cálcio, né? Então, falta o cálcio. Quando falta o cálcio, o animal busca no osso. E aí, um caso de cara inchada, tá? A famosa cara inchada. Para os animais jovens, já aparece de outra maneira. O hiperparatireoidismo nutricional secundário aparece de outra maneira. Aqui nós temos uma fisite num potro. Esse aqui eu acho que ainda não dói, mas se a gente aperta essa região, quando ela está inflamada, o animal sente dor. Acontece até do animal claudicar. Nós temos aqui um caso de problema de aprumos até, né? Olha aqui, nós temos as fezes, né? As fezes cresceram demais, deve estar inflamado, e ele forma esse acinturamento nos joelhos, tá? Primeiro ele ocorre no boleto, tá legal? O lugar mais comum da gente ver as deficiências aí são no boleto, e depois vai pro joelho, e aqui nós temos um caso terrível, né? Que é um joelho em offset, super difícil de resolver. Uma das causas, esse desbalanço cálcio-fósforo. Aqui nós vemos raio-x,
Nesse primeiro raio-x, a gente consegue ver um cisto subcondral, causado também por esses desequilíbrios. Nesse slide, a gente vê uma fisite, no caso de fisite. Na OCD, a gente vê um despregamento aqui de um fragmento da cartilagem. Então, a gente consegue ver aqui um desenho, né? Uma figura. E aqui, a gente tem a imagem das OCDs, né? Então, OCD, lesão de cartilagem, o cavalo vai passar por um exame de compra, ele não vai ser aprovado, enfim, vai ter problema. Num caso extremo, eu já vi um caso, não era esse aqui, não era, mas muito parecido. Isso aqui é uma fratura de fêmur, né? Num caso de pastando em Aruana, que é um pânico, o cavalo, uma égua, teve fratura espontânea. Ela foi partir ao galope e fraturou o fêmur. A gente fez a necrópsia, viu, era uma fratura em galho verde. A fratura em galho verde está bem na diápse do osso, bem no centro do osso. Uma fratura mais ou menos típica de caso de descalcificação. Essa aqui é uma fratura de Salter, né? A fratura de Salter pegou a linha fisária, pegou a articulação, caso perdido, tá? Caso extremo. Bom, pessoal, e por que os bovinos não sofrem com oxalato? Poxa, a gente falou do oxalato, os bovinos se desenvolvem tão bem aí com os pânicos, né? E por que eles não têm problema? Porque eles têm uma bactéria no rumen, chamada aí, ó, Oxalobacter formigenes, e ela metaboliza o oxalato, e ele forma ácido fórmico CO2, ok? Então, não vai ter oxalato para quelar o cálcio da dieta dos bovinos, ok? Dos ruminantes. Por isso que eles não têm problema com os pânicos. Um caso mais comum aqui que acontece no caso de equinos que pastam em braquiária, é que vamos dizer, o animal quando... Deixa eu começar do começo, então, né? Só para vocês entenderem, primeiro, o metabolismo da clorofila. A clorofila é isso que dá essa cor esverdeada nas pastagens, responsável, então, pela fotossíntese, né? O que acontece é que no intestino, quando o animal come, a clorofila que está dentro da célula, né, vegetal, a biota intestinal, ela converte clorofila em filoeritrina. A filoeritrina, ela entra no sistema porta, vai para o fígado metaboliza, excreta pela bile para o intestino, e aí ela vai ser excretada pelas fezes, ok? Numa situação normal. Se a gente tiver a presença de um fungo chamado Phytomyces chartarum, ou Pitomyces chartarum, esse fungo ele vai causar uma lesão no fígado, o fígado diminui a capacidade metabólica, e ele perde a capacidade de metabolizar a filoeritrina, né? Que ele não consegue metabolizar e jogar ela para a bile, essa filoeritrina acaba caindo na circulação. Ela tem uma tendência a causar problemas. Eu não consigo, juro por Deus que eu não consigo entender esse mecanismo até hoje, nas células despigmentadas da pele, e o que acontece é uma dermatite, que nós chamamos de fotossensibilização. O pitomyces ele é encontrado nas braquiárias, tá? No nosso caso aqui, acha na decumbens, e tem lugares que acha na umidícola. E o que acontece nos cavalos? As regiões despigmentadas ficam suscetíveis ao sol, tá legal? Essa aqui é uma das mais comuns que a gente vê, as lesões, né? São lesões queratinizadas no focinho. E quando ele pega as partes brancas, ele tende realmente a praticamente necrosar a pele, tá? Tratamento, tirar da braquiária, pôr na sombra, até isso tudo cicatrizar. Outra coisa que chama atenção, atualmente, são as mortes que ocorreram pela ingestão de pânico, que nós vimos aí nos grupos de WhatsApp, nós vimos no YouTube, né? No caso, o pessoal difundiu muito o Maasai, mas o Maasai, nós não podemos culpá-lo, né? Não é só ele, é o mau uso, na verdade, a culpa não é do capim, a culpa é do mau uso. Tá? Um capim excepcional, o Maasai é um capim excepcional, tem que saber usar. Bom, mas algumas coisas chamavam a atenção. As mortes ocorreram em zonas equatoriais, principalmente no mês de março, regiões de solos férteis, e elas aconteciam depois da rebrota do capim.
e aqueles pastos que estavam com alta produção. Explicando rapidamente, então, isso aqui é uma condição ideal para o pânico, quer dizer, luminosidade e calor, mês de março, pico da temporada de águas, solo fértil, vai ter nutrientes, a rebrota é quando ele consegue concentrar mais nutrientes na célula, e alta produção, capins de alta produção. Quem que faz isso? Tanzânia, Maasai faz isso. Então, a hipótese é que a elevada deposição de carboidrato solúvel nas folhas, tá? Que a gente chama de amido, o que é isso? O capim faz mais fotossíntese do que ele precisa para crescer. E ele acumula como carboidrato solúvel, como açúcar, tá? O amido é um açúcar complexo, mas ele é solúvel. Então, essas reservas de açúcares, que são basicamente fontes de glicose, quando o animal come a glicose, né? A glicose tem 6 carbonos, quebra em piruvato, tem 3, e ele sofre 3 vias metabólicas, sendo que 2 delas produzem CO2, ok? O CO2 produz timpanismo e termina em cólica, ok? A outra via, que seria a síntese do ácido lático, ela vai... A hora que produz o lactato, o ácido lático, ele reduz o pH. Quando reduz o pH, ele vamos dizer, reduz a atividade dos agentes celulolíticos. Quer dizer o seguinte, que não digere o capim, tá? Não digerir o capim, aquilo tudo se acumula, se compacta, e nós temos o quadro de cólica, ok? Então, essa é a hipótese mais plausível para o que vem acontecendo por esse fenômeno de mortes utilizando pânicos. Então, se a gente imaginar, lá atrás nós falamos o que seria o capim ideal, o caso de braquiárias e pânicos, ela não é palatável. Não é. Eu pus palatável aqui porque tem muita gente que fala, não, o cavalo, putz, adora, põe lá, eles, nossa. Então, eu tenho relatos de amigos que dizem que sim, que os cavalos adoram pânico. Eu não sei, minha experiência é ruim. Eles têm um crescimento muito agressivo, isso é bom para nós, né? Não é rasteiro, mas tem, por exemplo, hoje variedades de pânicos rasteiro, ok? Tem uma excelente capacidade de suporte, essa aqui é a principal qualidade desse capim, e eles são nutritivos. Qual que é o problema? Ele contém fator antinutricional, ok? Então, para mim, isso é tudo bem que a gente pode até forçar um pouco essa parte de comportamento do cavalo, talvez não seja o ideal, mas é uma forma, talvez, de manter cavalo em pastos mais altos, onde o cavalo ali vai ter que pastar num pasto alto. Mas o fator antinutricional dos pânicos e das braquiárias, ele faz eu pensar que não é um capim que se deve usar para os cavalos, mesmo sabendo que em situações é muito difícil de implementar os capins de muda. Aqui estão os 3 capins que eu realmente recomendo, que eu uso, e de tudo que eu ando por aí, que eu vejo, são os que mais funcionam, tá? São o Sinodon Dactylon, né? Botei aqui 3 exemplos, dos mais usuais, o Tifton, Coast Cross e o Gigs. Eu reconheço eles porque o Tifton é um pouco mais grosseiro, e ele tende a ficar, é um verde mais escuro, mais azulado, do que o Coast Cross, e o Gigs e o Coast Cross são muito parecidos, mas o Gigs tem as folhas mais finas, tá? Esses são os 3 capins que realmente são os indicados para criar cavalo. Aqui eu botei 3 fotos do que, eu vou falar a verdade para vocês, eu não tinha essas fotos, eu tenho, mas meus pastos são muito parecidos um com o outro, eu não consegui achar uma diferença, então eu vi esse aqui, tirei 3 fotos da internet, roubadas, e coloquei. Então, aqui o Gigs, o Coast Cross, o Tifton, eu pus uma bolona maior, porque é o pasto que eu mais gosto. O que acontece com esses capins é que a produção de matéria seca deles não é tão grande quanto um Tanzânia, por exemplo. Mas é boa, mas é muito boa. Então, se nós pegarmos aqui, um descanso de pasto, fica por volta aí de 35, 40 dias, né? A gente vem aqui, vai lá, ele vai produzir mais ou menos 7 toneladas de
matéria seca, 7 toneladas de matéria seca, ela é considerável, tá? Um outro detalhe, à medida que o tempo passa, dias depois a rebrota e a qualidade diminui, tá? Então, aquele pessoal que gosta de fazer feno para ter bastante volume, que espera bastante tempo, o que acontece é isso aqui, tá? O teor de proteína cai bastante, tá legal? É normal. Se alguém perguntar qual o teor de proteína de um feno, de um pasto, eu já falo que é 6, 7 no máximo, tá? O pessoal quando fala que dá 14, 15, ok, dá sim, mas ninguém vai fazer um feno ou vai botar cavalo num pasto com 20 dias de rebrota. Okay? Os sínodos, então, eles são muito palatáveis, realmente, é um capim que o cavalo eles se dão muito bem, é o capim que eles gostam, talvez, dos tropicais o melhor. Tem crescimento agressivo se ele tiver em condições ideais. Ele é rasteiro, o cavalo faz parte aí do bem-estar deles, o cavalo se adapta muito bem a ele, tem muita capacidade de suporte, principalmente o Tifton. São nutritivos, você consegue manter sem problema um cavalo em manutenção, com pasto salmineral, éguas prenhas até o 5º mês, pasto salmineral sem problema. E eles não têm os fatores antinutricionais, que são tão importantes. A estrela africana é um sínodo, né, também. Agronomicamente falando, seria o capim ideal. Mas eu vou dizer para vocês, para mim é praga, não gosto, ok? Não gosto, ela cresceu um pouquinho, o cavalo já não come, ela infesta outros pastos. Eu realmente não uso, não recomendo, e o que eu tenho eu tento acabar, ok? Mas ela é bastante produtiva. Então, eu já risquei aqui a palatabilidade, ela realmente tem um crescimento violento, ela é rasteira, ela suporta a seca, ela é agressiva, muito agressiva, mesmo no inverno, ela se desenvolve muito bem. Tem uma excelente capacidade de suporte, ela suporta muito pisoteio, a estrela suporta muito pisoteio. E uma vez implantada, é muito difícil terminar com o pasto de estrela. Aonde ela entra, é muito difícil você colocar um outro pasto. Elas são até nutritivas e não contêm fatores antinutricionais. Bom, agora nós vamos entrar realmente o que seria, né, o manejo, né? O que seria o manejo de pastagem, sabendo que a gente já deu uma olhada, o pasto ideal seria a gente utilizar os sínodos e tentar não usar os panicums, e braquiária realmente é muito difícil a gente conseguir manter cavalos em braquiária. Então, vamos ver o que eu preconizo em termos de manejo de pastagem para uma realidade, vamos dizer, do sudeste indo para o norte do país. A primeira coisa é o conceito de pastagem saudável. Uma pastagem saudável é uma pastagem estável, né? Ela não tem oscilações, você sabe, tem calor, fertilidade, umidade, ela cresce. Compatível com a fertilidade do solo. É claro, nós não podemos querer um pasto super produtivo num pasto numa terra pobre. Não vai ter, né? E uma coisa também, ela ser estável no clima em que você vive, na região que você vive. Porque não adianta você implementa a gramínea e depois você perde ela, porque ela não se adapta naquela região. Então, a gente precisa que ela realmente se adapte, que ela seja estável, que ela seja compatível com aquela região. Tá? Ela precisa ter a rebrotação vigorosa e uniforme. Ela precisa ser vigorosa, por quê? Porque no nosso manejo, nós precisamos retornar os cavalos nos pastos. Nós não podemos esperar 3, 4 meses. Não, nós temos que esperar 30, 40 dias para retornar com os cavalos. Então, ela tem que ter um crescimento, uma rebrota vigorosa. Tem que cobrir muito bem o solo. Cobrindo bem o solo, ela vai diminuir compactação, porque o cavalo não vai tocar diretamente o casco na terra. O capim vai funcionar como colchão. A chuva, ela não vai, vamos dizer, erodir o solo, porque a planta vai servir também como amortecedor para as gotas de chuva. E não vai formar a erosão.
ok? Então, se ela cobrir bem o solo, ela é muito difícil formar erosão. E, normalmente, essas plantas não tem necessidade de fazer curva de nível. A gente visitou um campo de feno de uma amiga nossa, estava lindo o campo, mesmo agora no inverno. Ela optou por fazer curva de nível, falou que na realidade dela funciona melhor, então beleza. Mas o que a gente vê é que, normalmente, os passos, se não tiver muito declive, não é necessário fazer curva de nível, porque essa cobertura impede que a água ganhe velocidade. Só um macete, um lembrete, se vocês, por acaso, no passo de vocês verem enxurrada, e essa enxurrada tiver aquela água suja, isso é um indicativo de que a água está levando os nutrientes do seu solo, tá? Tomem cuidado. E a pastagem saudável, ela resiste mais às pragas e às doenças dos capins. Realmente, se o capim está fraco, qualquer praga, qualquer doença ali vai tomar conta do teu estande. E um capim também saudável, ele não permite competição. As plantas invasoras, elas não conseguem se estabelecer em pastagens saudáveis. Tá? Então, uma outra importância da gente manter pastos saudáveis. Isso aqui é um gráfico que mostra o ganho do animal, né? No caso, o cavalo, a gente não está preocupado em ganho de peso, embora cavalos em crescimento sim, mas o ganho que ele tem com o capim em relação ao pastejo, né? Então, quanto que o animal ganha em relação, esse é o ganho do animal, e aqui o pastejo, né? Aqui a pressão de pastejo. Então, o que acontece? A gente quer que o cavalo mais ou menos pastoreie de acordo com o que o capim seja capaz de produzir de massa. Então, nós queremos, por exemplo, que o capim produza e o cavalo coma, que não sobra e que não falte, tá? Se pastar pouco, sobra capim, o capim fica velho, baixa muito qualidade. Se prestar demais, o pasto degrada, também perde qualidade. Tá? Então, vamos lá. Quando que nós vamos colocar os animais nos nossos piquetes? Tá? Nós estamos lá com o piquete, eu estou lá olhando para ele todos os dias, e eu quero saber, agoniado, né, nessa época do ano, para entrar com os animais no pasto. Quando é que eu entro? Qual é o momento? Tá? Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nessa foto. E aqui a gente vê uma folha de um coach cross, e a gente vê a folha, ela está reta, ok? A folha está reta. Enquanto a folha estiver reta, a gente não põe os cavalos, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Nessa fase, o capim está acumulando nutriente nas folhas. A gente quer folha, a gente não quer talo, tá? Ele está acumulando nutriente, ele está acumulando, e à medida que ele vai acumulando, a folha vai pesando, ok? Aí a folha, ela verte para baixo. Então, quando vocês entrarem ali no piquete e vocês perceberem que a folha do capim de vocês já está dobrando, que a gente fala, ela não está dobrando, está se curvando para baixo, é sinal que o pasto de vocês, o nutriente já se acumulou na folha. Ela está pesada. Esse é o momento ideal para pôr os cavalos. Mas e a inflorescência? Meu cavalo soltou flor, meu pasto soltou flor, e eu estou esperando e a folha não vai fazer. Uma vez, a planta tem duas fases, uma fase vegetativa e uma fase reprodutiva. Primeiro vem a vegetativa. Passou a vegetativa, entrou na reprodutiva, a vegetativa praticamente ela se estabiliza. O caule só vai ficar lenhoso, a folha vai secar a parte de baixo, então você vai perder muito em relação folha-caule, né? Então, se soltou flor, entrou na inflorescência, quer dizer que esse capim não vai crescer mais, solta a troca em cima, ou enfena, né? Mas não tem outra situação. Então, esse aqui é o momento, não é a altura, tá, gente? Tem gente que fala, é a altura do joelho, a altura da canela. Não é. É o momento em que o capim possui maior quantidade de nutriente nas folhas, ok? Ou se ele soltou a inflorescência. Bom, eu coloquei meus cavalos lá dentro.
tempo vai permanecer? Quanto tempo meus cavalos ficam no pasto? Quem vai dizer é o próprio pasto. Uma relação para vocês entenderem. Se eu pegar 40 cabeças e entrar num pasto bom, naquele ali que eu mostrei, naquela foto ali, quando as folhas já estão cheias de nutrientes, pesadas, nós vamos perceber que 20 cabeças aí, elas vão ficar muito bem pelo período de 40 dias, tá? Num piquete de um alqueire. Se a gente converter para hectare, seriam 8 cabeças, elas permaneceriam 40 dias. E por que esse número de 40? Por que eu pus 40? Porque 40 é o prazo que normalmente leva para haver a rebrota. E o capim sair lá da rebrota e chegar naquela fase ali de virar a folha para baixo. Tá? Em condições, estamos falando de verão, né, gente? Verão. Inverno agora, depois a gente fala de inverno. Verão. Chuva, nutriente, calor, luz, né? Ausência sem competição com praga, teu pasto sem doenças. Então, do jeitinho que tem que ser, nas condições ideais. Isso aqui é uma condição ideal para o Cynodon dactylum. Essa é a realidade, é isso que acontece, tá? Ah, mas meu pasto lá é uma areia brava, um pH de 3. Não, nunca vai acontecer isso. Aqui é quando você já ajustou o pH do seu solo, você já corrigiu todos os nutrientes. Para isso, você chamou um agrônomo, o agrônomo foi lá, te deu uma orientação, corrigiu tudo que faltava, você chegou naquele ponto ali que eu mostrei, beleza, vai acontecer isso aí que nós estamos vendo aqui nessa tela. Bom, os cavalos então comeram, passaram 40 dias ali. E qual é o momento que eu tenho que retirar os cavalos de cima? É fundamental. Isso aqui é o mais crítico. Isso aqui é o mais crítico que pode acontecer quando nós falamos de manejo de pasto. Tá? Vocês têm que retirar os cavalos antes que eles comam a zona de brotação do capim. Tá? A zona de brotação dos Cynodons está mais ou menos a 10 centímetros. Tá? Então, não importa a altura que vocês colocaram os cavalos, vai chegar aqui, vocês retirem os cavalos nessa altura. Por quê? Porque senão ele não vai estar naquele ponto que a gente mostrou. Ele vai ainda estar recuperando a zona de brotação. Normalmente, quando come a zona de brotação, ele perde raiz. Entendeu? Então, nunca... Então, uma regra, retirem os cavalos quando chegarem logo antes da zona de brotação. Não permitam que os cavalos comam a zona de brotação, ok? Esse ponto é crítico. É muito mais importante vocês saberem retirar os animais do que saberem colocar os animais nos piquetes. Eu tenho aqui alguns números. Por exemplo, quando a gente maneja pânico, nós realmente olhamos a altura, tá legal? Então, existe a altura medida em régua, em régua, tá? Passa a régua e vê quanto tá na hora que entra, passa a régua e vê a altura quando sai, ok? Isso aqui, tudo bem, vale para eu retirar meus cavalos, ok? Mas não vale para eu entrar, tá? Muitas vezes aquele capim lá, bem nutrido, bem cuidado, bem manejado, ele vai bater na altura do joelho da gente, ele vai estar com mais de 50 centímetros. Então, seria um desperdício a gente colocar eles muito baixinho e eles perderem aquele estirão que o pasto tem nesses últimos 20 dias aqui. Então, a altura de entrada, no caso de coast cross, olhando para a folha. Momento de saída, aqui está certo, de 10 a 15 centímetros. Bom, depois nós precisamos que nossos pastos se recuperem, né? A gente tem aqui as braquiárias, os pânicos e os Cynodons, e 21 a 28 dias. É muito difícil, tem que tudo correr muito bem para vocês entrarem nesse prazo, de 3 a 4 semanas. É muito difícil, a não ser que seja irrigado, ou que você fez um manejo muito, muito bem feito, que você foi muito cuidadoso, você acertou, tudo bem. Essa não é a média, tá legal? Mas é um número de literatura. Bom, vamos lá. O que é que acontece aqui da nossa região? Nós não vamos falar do sul, como eu falei para vocês, o sul ele tem as chuvas no inverno e propicia muito ter os passos de inverno, não é a nossa realidade.
Quem mora no sul é um privilegiado. A realidade de quem vive do sudeste indo para o norte do Brasil é o que esse gráfico mostra. São verões chuvosos, com boa, excelente precipitação e invernos secos, tá? Botei aqui, até grifei. Inverno seco. Então, nós temos, em média, de 4 a 5 meses muito difíceis, tá? Muito difíceis. Isso se repete, isso aqui é cíclico. Não é que vai acontecer esse ano e o ano que vem não vai. Não, todos os anos vai ser a mesma coisa, a mesma coisa. Nós vamos ter excedente de pasto no verão, nós vamos ter deficiência no inverno, tá? Isso não vai mudar. Nosso clima não vai mudar. Sempre nós vamos ter invernos secos, verões chuvosos e quentes, então nós vamos ter sobra de pasto no verão, deficiência de pasto no inverno, ok? Não dá para fugir. Eu gostaria muito de falar com vocês, e um dia vocês dessem uma olhada, entendessem o que é essa figura aqui, que é chamado barril de Leibniz, ou teoria dos mínimos. Quer dizer o seguinte, esse sujeito aqui, Justus von Liebig, em 1840, ele escreveu um livro chamado Aplicações da Química Orgânica na Agricultura e Fisiologia. Bom, o que ele chegou, o que ele observou? Que se faltar alguma coisa, ela limita o crescimento do capim. Então, a água desse barril aqui é o nosso pasto, ok? A água do barril é o pasto. O que vai determinar o nível, a quantidade de pasto, vai ser a altura de cada tabuinha dessa do barril. Então, se, por exemplo, não adianta nada, nós temos aqui nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre, magnésio em ordem, e falta água. Então, uma das tabuinhas são 14 elementos químicos, o 15º é o CO2 e o 16º é a água. Então, faltou a água, nós não temos pasto, certo? Então, lembre-se disso. Teoria dos mínimos. Como não tem água, não tem pasto. Ou então, se faz frio, nosso pasto ele entra em dormência com 18 graus, quando a terra chega em 18 graus, o capim entra em dormência. Se uma tabuinha dessa aqui for a temperatura, e ela estiver baixa, você pode pôr tudo, adubo, todos os nutrientes, você pode fazer tudo, pode fazer o que você quiser, pode ter fotoperíodo. Faltou uma tabuinha está abaixo, é o que vai determinar o nível das pastagens. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos que corrigir tudo, macros e micros, nós temos que corrigir o pH, nós temos que combater as pragas, nós temos que fazer tudo direitinho. E mesmo assim, nós temos uma tabuinha que vai ser as chuvas. Essa tabuinha vai chegar nos meses de maio, junho, julho, agosto e às vezes setembro, que essa tabuinha vai estar aqui embaixo e nós não vamos ter pasto, ok? Então, lembre-se disso. Quando vocês pensarem em pasto, lembra nesse barril, ok? Lembra do barril. Todas as tabuinhas têm que estar na mesma altura. Isso é a teoria dos mínimos, tá? Você tem que ter o mínimo de tudo para que você tenha pasto. Isso aí é válido. Não é só porque muitas vezes nós nos esforçamos para ter coxcross, tifton, gigs, né? Nós achamos que é só com a gente. Você fala, não, mas é só comigo que acontece isso. Não, acontece com todo mundo. Olha aqui um caso de braquiária. Tá? Se nós pegarmos a braquiária, e nos meses de inverno, também a produção de matéria seca caiu muito, caiu demasiado. Isso aqui é muito mais intenso quando a gente fala dos pânicos, tá? Olha o Tanzânia, que é o fenômeno de produção, sabe o que é isso? Não enxergo. Mas o que acontece? À medida que, acho que isso aqui é temperatura, o quadradinho, temperatura, a bolinha é a taxa, o acúmulo de matéria seca, a produção, né? E o outro é
é a pluviosidade. Caiu a pluviosidade, secou, uma vez que seca, acabou a matéria seca. Acabou a matéria seca, mesmo a temperatura que viu que não oscilou, mas não interessa. Faltou água, faltou a taguinha, caiu a produção. O que era, olha aqui, a gente vê um pico aqui, sei lá, 160 quilos de matéria seca, quilos de matéria seca por hectare, nesse trabalho, ele chegou a perto de 10 aqui. Então, todo mundo sofre do mesmo problema, ok? Todo mundo sofre do mesmo problema. Aqui o Cox-Cross, o que acontece também, né? Mais ou menos é a mesma realidade. A gente tem uma baixa muito grande nos meses de inverno, cai praticamente pela metade. E aí o que acontece? Quando a gente não tem massa e a gente tem pastoreio excessivo, quer dizer, com a mesma população, né? Quando você tem pouca massa, vira um super pastejo, né? Eles vão comer mais do que o capim consegue produzir. Isso aqui é o caminho para a degradação, né? Então, quais são os sinais de degradação do teu pasto? Primeira coisa, redução progressiva da quantidade de forragem, né? Vai perdendo forragem, né? A rebrota fica cada vez mais lenta, as folhas ficam cada vez menores, o sistema radicular fica comprometido, você tem solo descoberto, vem compactação, depois vem erosão, presença de invasora, né? Começa a vir braquiária, que é praga, e o seu pasto fica suscetível à degradação. Bom, vamos lá. Então, qual que é a estratégia, pessoal? A estratégia é a gente fazer o nosso capim chegar com sobra no mês de abril. Tá? No mês de abril, nós temos que ter sobra de pasto, sobra. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos catar nossa tropa e nós vamos colocar os nossos piores piquetes. Tá? O que é o pior piquete? Normalmente é aquele que está mais infestado, aquele que está menos formado, aquele que tem muita... capim que tem muito cupinzeiro, muito formigueiro, tem braquiária, está todo infestado, é guaxuma, está compactado. Esse é o nosso pior piquete. Nós vamos catar em abril, nós vamos tratar muito bem do nosso pasto, mas em abril nós vamos mover os nossos animais para os nossos piores piquetes. E é lógico, nós não vamos deixar nossa tropa morrer de fome, vamos ter que suplementar. O que acontece? Em março, nós temos o pico de produção dos sínodos, tá? Ela acontece em maio, ela vem acumulando, e aqui nós temos o pico, ok? E nós vamos judiar do nosso pior pasto em abril, e nós vamos preservar os nossos melhores pastos. Nos pastos desocupados, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos coletar amostra de solo de todos, mas aqui como eu estou listando, então vamos lá. No pasto desocupado, nós vamos coletar amostra de solo de preferência no mês de maio. Provavelmente nós já não temos mais cavalo aqui em cima. Nós vamos promover uma roçada para que ele iguale. Se for necessário calagem, tá? Isso aqui quem vai dizer é o agrônomo, tá legal? Nós só vamos cavar buraco, nós só vamos fazer força e arrancar as amostras. O agrônomo vai dizer como calar e vai dizer como a gente faz essa adubação de correção. Isso aqui a gente tem que fazer nesses meses de junho, julho e agosto. Esses meses são meses que o capim não está ativo, não tem o que fazer com ele. Você não tem trabalho no aras, vai lá e faz essas correções. Tá? Quando vierem as primeiras chuvas, nós vamos fazer a adubação nitrogenada, também com recomendação do agrônomo, ok? Quando for em setembro, que não foi o caso desse ano, nós vamos retornar com os animais daqueles pastos muito ruins para esses pastos que nós cuidamos, ok? E depois nós vamos tentar fazer 2 adubações nitrogenadas durante o verão. Então, essa foto aqui eu tirei da semana passada dos meus pastos bons que estão em espera, ok? Essa foto é de um pasto que está em espera. Eu fiz aquilo lá que eu falei para vocês. Levei até abril, dei o último pastoreio, tirei os cavalos, rocei, igualei e fiz as correções que eram necessárias. Esse é outro piquete, esse é outro piquete, outro piquete. E eu tenho um piquete que adiantou, tá? Esse é o que vai receber primeiro os cavalos. Essas fotos são da semana passada. Bom, e os pastos degradados? O que nós vamos fazer? Nós vamos também fazer a amostragem de solo, só que nós não vamos fazer nada enquanto tiver animal em cima deles, tá? Nós vamos deixar, ele vai sofrer muito, tá legal?
Mas nós vamos fazer o seguinte, enquanto os animais estiverem, não vão fazer nada, quando for setembro, nós vamos tirar os animais, vão para aqueles pastos lindos, e nós vamos roçar o piquete, controlar a invasora. Nós vamos, depois que controlar a invasora, ele vai crescer um pouquinho, a gente volta com a tropa, porque aqui tem veneno, né? Volta com a tropa, depois que a tropa sair, nós vamos fazer uma adubação nitrogenada e provavelmente nós vamos conseguir fazer 2. Tá? Essa é a realidade, então, do pasto que está sendo sobrepastoreado para poder preservar os bons, tá? Braquiária saindo, o pasto já aparecendo na terra, né? Degradado, olha aqui, pasto degradado, já com compactação, tá? Então, essa é a realidade. A gente já vê os malhadouros, né? Apareceram os malhadouros. Então, isso é sinal de que vai precisar voltar, mas os cavalos estão bem. Por quê? Porque eles saíram muito bem do pasto dos meus melhores pastos e pegaram aqueles piores pastos, mas que estavam esperando por eles, em abril. Então, eles conseguiram se manter, claro que esses cavalos comem. Para comentar, um problema que a gente tem é braquiária, mas tem herbicida seletivo que resolve. Isso aqui é um pasto degradado, que precisa ser renovado. Então, a braquiária, ela tende a acabar de destruir as nossas pastagens. Um caso de braquiária do brejo, região úmida, a braquiária do brejo sai. Nós temos essa praga que é o anone, que começando a aparecer na nossa região. Aqui é a estrela roxa, invadindo até a braquiária do brejo, praga também, anone, difícil de solução. Por quê? Porque não tem herbicida seletivo. Nem para estrela, nem para o anone. Tá? A outra praga também, mais difícil sair no pasto, mas sai, que é o capim amargoso. Planta potencialmente tóxica, sai com a minha câmara cheia. Lantana câmara, crotalária, asclepsia curaçada. Tá? Tem produção tóxica, tem uma cavalo não come. Ok? Cavalo não come. De praga, nós temos formiga e cupim. Chegou dá para a gente resolver sem problema. O que vocês precisam ter que é fundamental? Um pulverizador, uma roçadeira e uma adubadeira. Com isso, vocês conseguem fazer todo o manejo, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para dizer é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês julgarem pertinentes e eu me coloco à disposição para respondê-las. Mário, muito obrigado pela sua apresentação, parabéns. De longe foi a palestra mais procurada do evento, né? Sinal que é um assunto muito importante. É o segundo ano que a gente coloca. O ano passado foi manejo, né? Foi fenação, mais focado em fenação. E esse ano a gente resolveu trabalhar um pouco mais com relação de manejo de pastagem, né? Um tema muito, muito, muito importante. Bom, o Mário tem uma experiência muito grande com criação de cavalos, né? Em várias partes do Brasil, fora do Brasil também, então entende do que está falando. Mário, não vou enrolar muito, porque tem muita pergunta aqui, então já vamos começar com as perguntas. Uma pergunta da Jéssica, daqui de Brasília. Para uma área desmatada, então, na região de Goiás, centro-oeste, né? Onde o sol é extremamente forte, o clima bem quente e seco, são 6 meses de seca e 6 meses de chuva, né? Às vezes não dá 6 meses de chuva. Que você recomendaria para... Que capim que você recomendaria para pasto? Maçai? Sinodon dactylum. Sinodon dactylum. Ela perguntou do Maçai. Se você implantar um Maçai, você tem que estar ciente que você está correndo riscos. Aqui no Sudeste, o Maçai não é um problema, Jéssica. Nós conseguimos aqui, por exemplo, manejar Maçai muito bem, nunca tivemos problema. Mas, infelizmente, à medida que você vai mais para o norte, onde tem mais temperatura, mais luminosidade, onde o Maçai encontra condições mais propícias, existe aquele risco, né? Ficou famoso aí. Então, eu vou ser sincero em dizer que o Tifton, entre essas duas opções que você me deu, sem dúvida nenhuma, o Tifton é a melhor opção. Perfeito. E aí ela complementa, né, que qual seria a metragem quadrada por animal ideal para um piquete, mas aí depende do tamanho desse piquete, né? Quando a gente fala em Brasil, a gente está falando em diferentes regiões, diferentes tamanhos, mas um piquete médio aí, Mário, padrão, né? Vamos pegar uma média. Qual que é
que você acha de... Rodrigo, a média ideal, se você considerar a capacidade de produção de nutriente de um Sinodon, são 2 por hectare. Só que isso, a nossa terra é muito cara, o custo de implantação do Sinodon é caro. Então, o que a gente faz? A gente aumenta essa lotação e suplementa com ração. Na verdade, essa é a nossa realidade, tá? Então, se no caso a Jéssica perguntou qual é a área por cabeça, o número de cabeça por área, você pode trabalhar de 4 a 5 cabeças por área, mas provavelmente no inverno vai ter que suplementar, tá? Se você considerar assim, não, eu não quero suplementar, 2 cabeças por hectare. Uma pergunta do Felipe: o que você propõe como alternativa ao Tifton ou Coach Cross na região do Centro-Oeste? Veja bem, a alternativa ela existe, só que junto com ela vem o risco, tá? Então, se tiver que usar o pânico, é o Massai, porque a relação cálcio-oxalato é maior, é o único que dá para usar, na verdade, tá? Então, tenta implementar o Sínodo, acaba teu problema. Você não precisa pensar em mais nada. A capacidade de suporte é muito parecida. Dá mais trabalho para formar? Dá sim. É mais manual. Mas hoje em dia tem um pessoal que consegue plantar de cima de uma carreta, ele joga de cima da carreta as mudas, depois passa uma grade em cima e forma, tá? Hoje os agrônomos, tem muito agrônomo bom, nós temos adubos muito bons, herbicidas seletivos. Faça um esforço e tente formar em Sínodo, tá? Eu não tenho dúvida que o Sínodo é o melhor capim para o cavalo, não importa onde nós estamos falando, não importa. Sem dúvidas, né? Bom, eu vou associar com outra pergunta também. Então, ela está perguntando aí como identificar e fazer o controle de ervas daninhas, e aí eu também jogo o que você usa para combater braquiária aí nos seus pastos de Tifton, mano. Ok. Bom, primeira coisa, então, vocês lembram que um pasto bem nutrido, ele é mais resistente, ele consegue competir melhor com as invasoras, né? A braquiária é uma invasora do Coach Cross, né? No caso, do Tifton que ela colocou. Bom, o que a gente faz? Como é que funciona esse manejo? Nós temos que, primeira coisa, o veneno só é efetivo quando a braquiária ela está em franco crescimento. Então, o ideal é roçar o pasto para que a braquiária solte folhas novas. Quando ela soltar as folhas novas, ela vai estar mais permeável ao herbicida. Qual herbicida? É uma combinação de MSMA e diuron. O MSMA é monometil arsenato de sódio, então lembra, tem arsênio. E o diuron, ele é um derivado da ureia, ok? Então, a combinação desses 2 herbicidas, ele tende a matar a braquiária e os Sínodo são muito resistentes a ele. Tende a não morrer. Então, fazendo isso, eles acabam, dá para dizer que esse herbicida é seletivo, que vai matar a braquiária e não vai matar o Tifton. E, claro, esse Tifton bem nutrido, o Tifton vai crescer e vai tomar conta do stand e vai eliminar as braquiárias. Esse é o manejo correto. Quanto tempo, Mário? Esperar 20 dias para retornar os animais. 20 dias, isso que eu ia te perguntar. Uma pergunta aqui da Claudiana Diniz. Em questão de piquetes, o que você recomenda de rotação? Por exemplo, você tem um piquete muito grande, tem um cavalo, né? O ideal seria a gente dividir esse piquete, 15 dias, 20 dias, o que você recomenda? Tá. Então é o seguinte, a gente tem que lembrar, tempo de brotação do capim, no mínimo 4 semanas, tá? E o capim, a partir de 70, 80 dias, ele começa a perder muito qualidade, ele começa a ficar lenhoso, a relação folha-caule diminui demais, o teor de proteína vem lá para 5, 6, 4. Então, o que é o ideal? É você ajustar a tua tropa de maneira que ele fique você põe os cavalos mais ou menos com 40 dias de rebrota do teu pasto e que você retire eles mais ou menos 40 dias depois. Se você fizer tudo direitinho, você vai perceber que vão ser por hectare 8 animais ou por alqueire 20 animais. Mais ou menos é essa a relação. Uma pergunta da Sara, que a Sara passou um tempo trabalhando com manejo de cavalos lá na Dinamarca, né? Então,
se é possível fazer fardo de feno com excedente do verão, que seja suficiente para passar o inverno todo. Claro, que daí vai depender do tamanho do piquete que ele tem plantado, né? E quais são as suas recomendações? Às vezes as pessoas não... queria que você falasse um pouco com relação a vento também, armazenagem de feno, Mário, porque é uma realidade nossa aqui da região centro-oeste, né? Os fenos ficam expostos, né? A vento. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso aí também. Então, o que a gente percebe é o seguinte, se ele não ficar a própria luz, só o simples fato da luz, Rodrigo, ela já amarela o feno, tá? Então, o ideal é que seja galpão fechado e na nossa experiência aqui, é muito difícil a gente conseguir fazer fenação no pasto, a gente tem que reservar uma área de fenação, principalmente por causa do estrume. Você vai fazer feno nos teus piquetes, vão aparecer fardos com estrume, e depois na hora que você comercializa isso aí, o cara pede para trocar, é bem complicado. Então, eu particularmente não recomendo que se faça direto do piquete. Para isso, exige manejo. Então, o que é o manejo? Passar a roçadeira, para a roçadeira espalhar os montes de esterco. Primeira coisa que eu costumo fazer. E depois, na hora de cortar, eu nunca corto muito baixo, sempre corto um pouco mais alto. A minha máquina, a minha segadeira, sempre foi regulada para 15 centímetros. Eu levanto para ficar mais distante do solo. Quanto ao armazenamento, Rodrigo, eu não vejo uma solução a não ser realmente tirar do vento e do sol e da exposição à luz. Tá? Então, eu não consigo ver. O que acontece é o seguinte, que a gente vê muito a tendência é perder os carotenóides, né? Então, lembrar que isso depois lá possa ter alguma consequência, principalmente para nós, da reprodução aí, né? Que são as provitaminas A, né? Então, vamos ter isso em mente. Eu não saberia como resolver a situação de vocês aí para esse feno não perder qualidade, Rodrigo. Não consigo enxergar. Uma opção seria fazer pré-secado, que ele vai ficar embalado, né? Aí, cada um vai jogar com a possibilidade que ele tem, né? Mário, ficando nesse assunto aí com relação a feno, que dica você daria para a turma que tem 1 cavalo, 2 cavalos, pessoal que não fena, e o pessoal vai comprar feno? Que dica você daria para essa pessoa observar a qualidade nesse feno que está comprando para não ser enganado, né? O cara, feno tipo isso, aquilo outro, mas você daria alguma dica para a pessoa comprar um feno de qualidade, observando, pegando no feno, no fado? Sem dúvida. Sem dúvida. Quando eu vou comprar feno, Rodrigo, eu vou até a propriedade que vende, até o fornecedor. Eu vou até lá. Eu não compro pelo telefone. Eu já fiz até videozinhos, eu tenho no Instagram, queria até que o pessoal, para me ajudar aí, seguisse, para me motivar a fazer mais videozinhos, onde eu falo, por exemplo, teve um dia que eu fui comprar feno, e eu fui até o estoque do cara e fiz um videozinho de lá. Então, se o pessoal acessar o meu perfil ali, vai ver lá que eu tenho um videozinho no IGTV, não sei como é que chama, IGTV, tem um videozinho onde eu falo de como a gente escolhe o feno, porque o feno, o preço dele é em função da qualidade, tá? E aqui nós classificamos em 3 tipos de feno, fenos entre A, B e C. Feno A é aquele, quando você pega, ele, primeira coisa, não pode ter planta invasora, tá? Não pode ter, tem que ser puro Cross, puro Tifton, puro Gigs. Tentar descobrir se aquilo não é estrela. Se você cortar um feno de estrela novinho, engana até eu, mas eu fico ali até achar. Procuro muito, porque você pragueja o teu pasto. Então, eu vou lá olhar justamente para isso. Então, eu não compro se tiver material estranho. E qual que é o mais comum? Crotalária aparece, crotalária tóxico, aparece as vagenzinhas. A braquiária, que é o mais comum, guaxuma e estrela. É o que mais aparece vamos dizer, ali infectando o material. Depois eu olho muito a umidade, tá? Umidade. Eu tenho um medidor, ele é caro para comprar, mas eu tenho um medidor de umidade e eu não compro feno acima de 13%. Não compro, tá? E levo uma balança. Então, o que acontece? Antigamente, as máquinas, elas eram todas, elas importadas, elas faziam fardos grandes. Então, era mais fácil. O pessoal não mandava fardo muito pequeno.
Agora não, essas máquinas nacionais fazem fardinhos, parece uma caixa de sapato. Então, eu levo a minha balança, custa R$30, uma balança de mala, né? E peso, e dou uma olhada e peso para ver se os fardos, mais ou menos que peso que eles estão, para ver o que eu estou... Então, eu olho qual o peso, qual a umidade e o que eu estou comprando, tá? Aí eu vejo, né? Custo-benefício disso. É isso que eu levo em consideração para comprar. Mas reafirmando, entrem no meu perfil no Instagram, que lá eu tenho um videozinho onde eu falo isso aí com detalhes. Mário, o pessoal está perguntando qual é o seu Instagram já aqui, se você puder falar. Meu Instagram, ele é @Mário Garcia _Duarte. Maravilha. Uma pergunta da Jéssica aqui. Pode falar. Se alguém se alguém bateu alguma foto de alguma tela, eu sempre costumo colocar no rodapé, o pessoal se lembrar. Uma pergunta da Jéssica aqui, se ela optar por irrigar o pasto dela na seca, um pasto pequeno, piquete pequeno, né, com sínodon, o que seria melhor, aspersão por cima da folha ou gotejamento perto da raiz, por baixo das folhas? Olha, eu não sei, é um detalhe aí, talvez perguntar para um agrônomo, né, ou para um especialista que vai lhe dizer. Lembrar do barril, porque, lembra, se faltar um outro, por exemplo, se ela tiver, aonde eu tenho áreas que é tapetininga, é frio, e eu posso irrigar, que vai faltar uma tabuinha do barril, vai estar mais baixa, que é da temperatura, o capim entra em dormência com 18 graus na terra, ó, tô de blusa, entendeu? Então, lembra que tem a tabuinha do barril, vai estar baixa, então eu vou irrigar e vou perder dinheiro. Agora, se ela está... A Jéssica acho que perguntou do Goiás, que lá não deve ter esse problema. Beleza. Então, lembre das barrinhas. Se você tem todas as tabuinhas do barril e a tabuinha mais baixa for da água, e você subir a tabuinha com a irrigação, você vai ter mais pasto. Mas eu não seria a pessoa ideal para falar disso. Outra pergunta aqui, que claro, que é, né, a gente se tentar ficar no Síndro, né, no Tifo, no Coach Cross, mas uma pergunta, já que tem gente de todas as regiões aí do Brasil, o que seria um capim adequado? Eu acho que fugiram do Sínodo aí novamente, né, para o semiárido nordestino. Não tem, cara. Não tem. Primeiro, não existe o capim ideal. O capim ideal não existe, não fizeram ele ainda. Depois, sabe, Rodrigo, chama muita atenção o fato de não haver pesquisas para tentar descobrir muito mais para ruminante, né? De capins que fossem, que contemplassem, assim, essas qualidades que nós buscamos. A verdade é que não tem. Então, façam feno durante o verão, porque nós temos, realmente, os capins tropicais têm essa característica de ele produz excedente no verão, né? E ele falta no inverno, é uma característica, é assim, né? Nós sabemos que é assim. Esse ano está mais brabo ainda, esse ano. E aqui o feno nosso aqui chegaram, o pessoal fala em R$2,30 o quilo de feno. Então, eu recomendo, assim, que se estude a realidade da região e pense na possibilidade de fazer feno durante o verão e estoque para o inverno. O brasileiro, Rodrigo, ele é muito otimista. Ele acha que o inverno que vem não vai chover e não vai fazer frio, entendeu? Então, todos os anos é a mesma realidade. E olha que aqui tem anos, aqui a gente tem um ciclo de secas que chove em novembro, entendeu? Nós ficamos, para de chover em maio e vai chover em novembro. Então, nós temos que estar preparados. Não tem outra chance, é nos preparar. Um capim milagroso não existe, não fizeram ainda. Mário, aqui na região do Brasil Central, chega final de agosto, metade de setembro, você já não consegue mais comprar feno, não tem. E o que tem é de pior, nem de feno tipo C de pior qualidade. Mas, né, para não deixar o cavalo morrer de fome, às vezes as pessoas acabam comprando um feno de péssima qualidade, elas acham que melhora a palatabilidade, um feno extremamente ruim, eles costumam molhar, né? O que você acha disso? Você recomenda, você não recomenda? Você acha que melhora um pouco a palatabilidade? Não? Com certeza a palatabilidade não melhora, né, Rodrigo? O que ele faz existem, no caso, vai roubar um pouco dos carboidratos solúveis. Então, por exemplo, quem tem um feno, por exemplo, de azevém, no sul, muito rico em frutana, o pessoal costuma lavar o feno para tirar um pouco do açúcar, por incrível que pareça. Então, se você fizer, não acredito que vai acontecer, mas ele
ele vai tirar algum açúcar aqui solúvel ali. Ele vai tirar um pouco do pó, né? Porque é um feno, por estar muito seco, vai ter muito pó. E vai perder muita massa podre, né? Porque tem muito feno ruim, que ele toma chuva, e aquele feno, aquela folha cinza, que fica acinzentada, amarronzada, é uma folha, não é podre, desculpa, eu não sei que termo usar, mas é uma folha já, ela fica quebradiça, friável, e a hora que ela fizer isso, ela vai perder. É claro, isso aí já não tem muito valor nutricional mesmo, mas eu não vejo grandes vantagens, Rodrigo. Mas se a pessoa observou que os cavalos delas comem melhor, façam. Eu me preocupo muito com mão de obra, entendeu? O cara vai ter que ir lá molhar, ele vai perder tempo, me preocupa um pouco, mas eu olho muito custo. Mas se na realidade, não lembro quem perguntou, se foi a Alice, mas eu não acho que seja necessário, mas se na experiência dela funcionar, continue fazendo. Mário, rapidamente agora, só para a gente terminar, já que a gente estourou os 15 minutos aí, passou os 15 minutos de pergunta, eu vou te fazer 2 perguntas que tem, essa da Alice, rapidamente para a gente fechar. O que você acha do amendoim forrageiro e da alfafa? E uma pergunta do Ricardo aqui também. Se não encontrou feno, silagem é uma opção? É do Ricardo Moraes, eu garanto essa pergunta. Bom, primeira coisa, amendoim forrageiro. A alfafa é a rainha das leguminosas, é o melhor alimento que se possa imaginar para um cavalo, ele combinado com feno de cross, tipo de gigs, é excepcional. A alfafa é muito rica, ela é muito nobre, ela é balanceada, ela tem tudo que o cavalo precisa, excelente alimento, excelente alimento. E por incrível que pareça, nós temos o amendoim forrageiro, que ele é originário do Vale do São Francisco, que ele tem as qualidades nutricionais muito parecidas com a da alfafa. E eu acho que ele tem uma vantagem que para mim é muito importante, ele não perde a folha. Se você manejar muito, se você mexer muito no feno de alfafa, as folhas caem. E o feno de amendoim forrageiro, ele não cai. Então, eu acho que isso é uma super vantagem. Entendeu? O desperdício é muito menor. E qualidades nutritivas muito parecidas. E Rodrigo, acredite se quiser, existem regiões nos Estados Unidos, como a Louisiana, por exemplo, que usam feno de amendoim forrageiro, nacional, brasileiro, cultivam lá, fazem feno lá e usam como alimento dos cavalos dele, e é muito nobre. Tá? Bom, quanto à pergunta do Ricardo, é muito pertinente, o silo, o bem ou mal, é uma opção, é uma ferramenta, e como toda ferramenta, Rodrigo, se ela for bem usada, ela pode ser útil. Qual que é o problema do silo? O primeiro deles, ele é muito pobre em proteína. As proteínas que estão ali são baixo valor biológico, e está em baixa quantidade. Ele produz grande quantidade de energia por fibra e por amido. Então, ele tem aí por volta de, um silo bom tem de 25% a 30% de amido, que se você não usar uma ração rica em amido, ele é bom. Tá? É bom. A outra coisa que falta, ele é muito pobre em mineral. Você precisa dar um aporte de minerais para ele. E depois vem o problema das micotoxinas, né? Então, silos que não são bem acondicionados, que não foi bem fechado, o cara levou tempo demais para fechar, não usou inoculante, ou que ele reensacou. Então, nós aí damos chance para as micotoxinas aparecerem. Micotoxina é terrível para nós, trabalhamos com reprodução, afeta nosso resultado, dá diarreia nos animais. Está rodando um videozinho aí, que outro dia eu vi, um problema articular nos cavalos. E é verdade, pode sim, ele afeta o metabolismo da cartilagem. Então, como fazer para utilizar o silo? A primeira coisa é não usar uma ração rica em amido, porque o silo já tem bastante amido. Então, a ração baixa em amido. Uma ração que tenha o sal mineral bem balanceado, bem equilibrado em minerais, de preferência orgânicos, tá? Para a gente garantir essa reabsorção. Que tenha proteína para compensar a falta de proteínas do silo. E
que contém também o adsorvente de micotoxinas, tá? Essa seria a maneira, e o adsorvente não é qualquer um, tá, Rodrigues? Não adianta pôr qualquer um, tem que ser um adsorvente de alta qualidade, porque senão você está se enganando, né? Então, se a gente conseguir resolver esses pequenos problemas da silagem, a silagem pode sim ser uma opção, num caso atípico, num inverno muito rigoroso, principalmente para aqueles animais vazios, para receptoras, animais só em manutenção. E eu acho que a gente deve tomar muito cuidado com as éguas prens, pontos em crescimento, que são mais sensíveis a isso que nós estamos falando, mas pode ser uma excelente alternativa para dietas econômicas. Não, o silo é uma realidade, nós não temos como mais fugir da utilização do silo. E eu acredito piamente que o nosso papel de técnico, Rodrigo, não é apontar o dedo na cara do coitado lá, do dono do cavalo, que está tentando não gastar dinheiro, está tentando economizar, e dizer para ele que ele tem que comprar feno de R$2 o quilo. Não é o nosso papel. Nosso papel é oferecer soluções, entendeu? Então, nós estamos aqui para oferecer soluções. Nós estudamos, nós discutimos, estamos aqui agora nessa live, sempre tentando, de repente eu estou oferecendo uma solução para alguém que está ouvindo. Então, esse é o nosso papel, oferecer solução para quem precisa, tá? Que é, no caso, o criador, e no final vai beneficiar o cavalo, que é o bicho que a gente tanto gosta. Maravilha. Mário, muito obrigado pela avançada hora, a gente vai encerrar agora, então queria te agradecer mais uma vez, brilhante palestra, né, um tema muito presente, então despeço de você, do Royal Kick Dash aí no fundo, né, o grande quarto de milha de velocidade, para quem gosta de quarto de milha de velocidade, muito obrigado a todos os presentes aí, Bahia, São Paulo, Ceará, Paraná, DF, Rio, Goiás, Minas. Quantas pessoas estão aí presentes? Quantas pessoas estão assistindo? Mário, bateu 104 simultâneo, né, simultaneamente 104 pessoas te assistindo. Então, agora eu volto a palavra para você e a gente faz o encerramento. Tá bom. Gostaria muito de agradecer a vocês aí que tiveram paciência de ouvir. É um assunto longo, que nós poderemos passar horas falando. Me desculpem aí ter que correr em muitos slides, né? Existem slides aí que a gente poderia falar muito tempo, detalhar muito isso. Infelizmente, é claro, todo mundo tem que falar, né? Então, a gente tem que compartilhar. Eu gostaria muito que vocês se fizessem o possível de acessar o meu perfil, onde eu tenho vários videozinhos falando de vários assuntos relativos à pastagem. Eu acho que pode ser muito útil para vocês. Queria agradecer muito o Ricardo Moraes, que é meu sócio, que me emprestou alguns slides, que tirou algumas dúvidas que eu tenho certeza que está assistindo, tá bom? Então, um grande abraço a todos, que tenham um bom dia e um bom congresso. Obrigado, gente. Até mais, um abraço. Até às 4. Tchau, tchau.